Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Entre os judeus havia pelo menos 4 seitas diferentes. 3 delas são citadas na Bíblia. A 4ª foi descoberta muitos anos mais tarde, né? Já na era cristã. Uma eram os fariseus, que eram os mais rigorosos, os mais apegados à lei. Paulo era um fariseu, então os fariseus eram os mais sérios, vamos dizer assim, né? Os mais legalistas também. Os outros eram os saduceus, que eram os que não acreditavam em muitas coisas espirituais, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos e contestavam muitas coisas da Bíblia, principalmente aquelas que falam das verdades espirituais, vida após a morte, essas coisas. E depois você tinha os herodianos, que era uma seita mais política, porque eles eram seguidores de Herodes. Aí, finalmente, em 4º lugar, você tinha os essênios, que foram descobertos depois os túmulos deles, dos essênios, e sabe-se hoje que eles viviam uma vida monástica, eles viviam num monastério, eles viviam separados de todo o povo. E entre eles encontraram um cemitério, né, de essênios, e nesse cemitério só tinha um esqueleto de mulher, e ainda assim enterrado de cabeça para baixo, invertido, né? Não cabeça para baixo, mas invertido, os pés para um lado contrário dos homens. Então não se conhece muito sobre essa seita dos essênios. E também se encontraram muitos papiros e manuscritos que eles utilizavam. E entre eles estão textos que são muito usados por esotéricos. Por exemplo, você tem alguns livros que não são inspirados, né? O Evangelho de Judas, o Evangelho de João, de acordo com os essênios. Esse Evangelho de João, de acordo com os essênios, para você ter uma ideia, porque é risível até esse tipo de literatura apócrifa, ele ensina que Jesus ensinava como fazer lavagem intestinal. Então, esses textos certamente não têm credibilidade, mas são muito venerados pelo pessoal, os bicho grilo, né? Como eu era no passado. Porque eles gostam dessas teorias, então, que entra questão de alimentação, de lavagem intestinal, de coisas de digestão. Mas essas seitas, então, elas não se entendiam. O importante é perceber isso, que elas eram antagônicas. Elas não concordavam em tudo e se degladiavam, né? Porque não eram inimigas umas das outras. Mas nós vamos ver aqui nesse evangelho, principalmente, que elas se unem contra o inimigo comum delas, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é muito comum isso, quando você tem um inimigo comum, você unir forças com outros que eram seus inimigos, mas que agora estão empenhados em lutar com você contra esse inimigo comum. E é aqui que está acontecendo isso, nessa passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 22 de Mateus. No versículo 16, enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos. Quem são esses aqui? Os fariseus, né, no versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra e enviaram-lhe os seus discípulos, os discípulos dos fariseus, com os herodianos. Então agora tem fariseus e herodianos questionando o Senhor.
Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Isso aqui parece discurso de político em palanque, para quando quer agradar um outro político. Aí tudo é maravilhoso no outro, né? Tece todos os elogios, até eles terem que se enfrentar depois numa próxima eleição. Aí não, aí vira monstro o outro, o opositor. Então toda essa rasgação de seda aqui só tem por objetivo elogiar o Senhor para tentar desarmá-lo, né? Para tentar fazer com que ele não preste atenção no que vem depois. E aí o que vem depois é o versículo 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Então vamos lembrar aqui que eles são uma nação invadida pelos romanos. César era o imperador romano. César tem os seus equivalentes modernos, como por exemplo o czar da Rússia. O czar da Rússia era um César. César é o título, não era o nome. O rapaz não chamava César, ele tinha um outro nome, mas o título dele era César. E o czar da Rússia, a mesma coisa, e o Kaiser da Alemanha. Então esses tipos de títulos não cessaram ali há 2000 anos, eles continuaram sendo usados na sociedade moderna. Então, é lícito pagar o tributo a César ou não? E aqui é uma questão que, você imagina, aquele povo estava invadido, a sua terra tinha sido tomada pelos romanos. Os romanos tinham o costume de invadir uma terra e logo colocar reis e governadores dentre o povo, tipo fantoches. Eles pegavam lá um do povo que era simpatizante da causa romana e punham de imperador ou de governador, né? Eram fantoches. Estavam ali só para não ter desordem completa, né? Para o povo não se rebelar completamente. Para eles acharem, não, nós estamos sendo governados por um do nosso povo. Mas a moeda, a hora que alguém tirasse uma moeda da bolsa, quem estava na moeda? César, a figura, a efígie de César. Eles tinham que conviver com isso. Todos os dias eles iam comprar qualquer coisa, a moeda lembrava: vocês estão debaixo do jugo romano. Vocês estão debaixo de Roma. Quem manda aqui é Roma. E quem manda no dinheiro de vocês é Roma. Todos os dias essa moeda trazia esse recado para eles. E aí eles perguntam se é lícito pagar o tributo a César ou não. Bom, Jesus, conhecendo a malícia deles, né, no versículo 18, disse: por que me experimentais, hipócritas? Depois de todos aqueles elogios que eles desfilaram, na realidade o que eles queriam fazer era colocar o Senhor numa sinuca de bico. Porque se ele falasse que é lícito pagar o tributo a César, pronto, aí o povo ia ser contra ele. Falasse, esse aí é apoiador do invasor, né? Ele apoia o invasor. Se ele dissesse que não, aí iam acusá-lo diante do próprio César de ele ser um revolucionário, ele querer derrubar o governo. Então, de uma maneira ou de outra, qualquer que fosse a resposta, o senhor acabava enrolado e comprometido, ou dizendo que era lícito, ou dizendo que não era lícito. De um jeito ele ia desagradar uma parte da população, dos próprios judeus, ele ia desagradar os judeus, ele ia se mostrar um traidor da pátria, e do outro jeito ele ia se mostrar um traidor do César, o que podia causar a sua morte, né? Podia ser condenado à morte por esse tipo de motim, de rebelião. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, no versículo 18 de Mateus 22, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro, um denário. E ele diz-lhes: de quem é esta efígie
e essa inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César. E ele parou aí? Não. Ele não para aí. E a Deus o que é de Deus. É muito interessante que essa é uma frase muito citada em toda a sociedade, né? Vamos dar a César o que é de César, dá a César o que é de César, dá a César o que é de César, mas ninguém diz o resto da frase, né? E a Deus o que é de Deus, porque essa é a parte que ninguém gosta. Então eles estavam dando a César o que era de César, mas por que eles estavam agora invadidos por Roma e súditos de um império estrangeiro? Por quê? Porque eles não deram a Deus o que era de Deus. Só por isso. Você encontra lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 28, se não me engano, quando fala das bênçãos e das maldições que aconteceriam. Uma, se eles fossem fiéis a Deus e dessem a Deus a honra devida e a obediência que era devida a Deus, e outra, se eles fossem infiéis e não dessem honra a Deus. E aí viriam todas as maldições sobre eles. Inclusive você lê ali esse capítulo, eu acredito até que seja mesmo o Deuteronômio 28, só para conferir aqui. Exatamente, Deuteronômio 28, versículo 1 fala assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, inclusive Roma, sobre todas as nações da terra. Era esse o plano original de Deus, colocar Israel como sendo cabeça das nações. Era para ser Israel, cabeça das nações, como era para ter sido Adão, cabeça da criação. Mas ele acabou cedendo e Satanás acabou sendo o príncipe desse mundo. E no que se diz respeito aqui a governo, era para ser Israel a cabeça dentre as nações. Mas nós lemos que Israel se tornou cauda, virou o rabo das nações, o último da fila. Por quê? Por causa disso aqui. Se ouvires a voz do Senhor, né, e tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, versículo 2 de Deuteronômio 28 fala: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, e etc, etc, etc. Mas aí quando você vai lendo aqui, em Deuteronômio 28, e chega no versículo 15, ele fala assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da terra. E aí você vai lendo, você vê uma descrição, inclusive aqui, de tudo que aconteceu com os judeus nesses últimos 2000 anos. Eu me lembro de ter visto um vídeo uma vez de uma palestra que um rabino dá numa universidade, e aí alguém pergunta para ele o que causou o Holocausto, né? Por que aconteceu toda aquela maldade? Ele falou assim: olha, estava previsto. Aí ele abriu Deuteronômio 28 e leu para os estudantes. Estava tudo aqui já. Era tudo previsto. Então, o que causou tudo aquilo foi a desobediência e a rebelião do povo. Eles deram a César o que era de César, mas nunca deram a Deus o que era de Deus. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.